Eu estou usando aquele livro. Cadê aqui o livro agora? Eu estou usando. Não tá aqui, ó. Aquele do Hormônios do Fisiculturismo, né? Eu tô lembrando dele, a gente até comentou ali uns parágrafos, não foi? E aí, assim, é um livro que ele é um pouco técnico, né? Na explicação mais das funções biológicas, né? Da testosterona, né? Dos hormônios, né? Então, assim, eu, no início, tive um pouco de dificuldade, né? De pegar, porque eu não sou perito em biologia, né? Mas aí, aos poucos, eu estou pegando, porque, assim, o conteúdo ele vai se encaixando, né? Os capítulos posteriores, eles se encaixam com os anteriores, né? Então, isso tem ajudado. Ótimo, ótimo. Tá, com relação à apostila, você treinou em qual velocidade no metrônomo? Você treinou palavras, né? E de 1 a 10 eles têm diferença, né? Alguns módulos são padrões, então tem mais ou menos o mesmo grau de dificuldade. No caso do palavras, não. Você tinha o cuidado de alterar as velocidades? Sim. Para otimizar? Sim. Tá. Então, como é que você usou essas velocidades? Então, eu comecei a usar 45 no metrônomo na palavra 1, chegando até 40 na palavra 10, e aí eu fui aumentando diariamente, né? Aí hoje, por exemplo, um pouco mais cedo, eu fiz 50 na palavra 1, né? E já descendo para 45 na palavra 10. Legal. Me fala uma coisa, na verdade, você pode aumentar mais a distância. Monossílaba dá para ler no 60, por exemplo, né? Sim. O 10, talvez no 45. Tá. A distância de um para o outro é maior, às vezes. Sim. Tá, e você entendeu o conceito, né? Você sabe por que você vocaliza ou subvocaliza? Você entendeu que é um dos vícios da leitura dinâmica? Eu vi que você tem assistido as aulas ao vivo, os aulões, né? Hoje tem, inclusive. Sim. Sim. Então, eu tenho feito em conjunto, tá? Assim, apesar de ter sido um pouco irregular o meu estudo, né? Por exemplo, eu tive dia que eu não estudei, mas teve dia que eu fiz 1 hora, né, de estudo, então eu sempre tenho compensado, né, os estudos. Eu tenho desde no último aulão do sábado, né? Acho que na semana retrasada, você tinha ensinado lá sobre a subvocalização e eu tenho feito os exercícios, né? Você entendeu por que a gente vocaliza? Por que você tem voz mental? Então, isso na minha visão, é um vício de leitura, né? Que eu tenho desde na função silábica, né? Que eu vou sempre fazendo por sílabas, então, assim, isso acaba meio que indo para a cabeça, né? Então, o vício, né? Quando você se acostuma a fazer algo que não gera um resultado interessante. Né? Isso aí. Então, o vício pode vir de fábrica, então você nasce com ele, né? E você pode desenvolver esse vício com maus hábitos, não é isso? Isso tá. aí. Então, funciona assim. Então, no caso da voz mental, você não nasceu com ela. Sim. Tá? Então, você treinou para ter voz mental. A prova disso é que surdo lê. Se a voz mental fosse pré-requisito para você conseguir entender o que lê, surdo não lia. E surdo lê tão bem ou até melhor do que a gente. Sim. Eu estou me referindo a surdo de nascença, que nunca ouviu o som das palavras. Isso. Então, ele não tem o respectivo para quando olha a palavra mamão, ele não tem a voz mamão na mente, mas ele tem a imagem do mamão, se ele quiser. Sim. Tá? Ele não é cego, ele só é surdo, claro. Mas essa é a melhor prova que eu acho de que é possível ler sem voz mental. Porque tem gente que lê. Tá? E você entendeu quais são os exercícios? Porque hoje é sobre isso, né? Você vai começar a treinar palavras e números. Legal. Tá, então você entendeu quais são os principais exercícios? Sim, então, os principais exercícios aqui, eu até dos vídeos, assisti um pouco os vídeos do YouTube, né? Porque números você não lê o número, né? Você visualiza e sabe que aquele número é aquele, né? Então, a ferramenta mais simples para você perder a voz mental é você aumentar a velocidade. Então, isso a gente consegue lá no Palavras.
porque a voz mental ela tem um limite, é a voz da fala. É muito Sim. fácil você calcular a voz da fala, é só você começar a falar ou ler um determinado texto em voz alta e depois contar quantas palavras você leu. A voz da fala ela vai de 80 a 120. Então, aqueles locutores esportivos chegam a 200 e pouco, certo? Sim, sim. Tá. Mas o primeiro é ganhar velocidade. Esse aqui já é um exercício específico, não é isso? Ó? Uma palavra, um Sim. número, uma palavra, um número, uma palavra, um número. É um exercício específico para você eliminar a voz mental. O que faz no Tá. exercício de eliminação da voz mental aqui? Ele vai variando, né? Eu vou lendo e vou visualizando, né, com o número, né? Porque eu não vou ler o número completo, né? Parando de vocalizar ou subvocalizar o número. É assim que eu faço. Sim. O que colabora quando eu tenho palavras e números para parar de subvocalizar os números? Olha aqui, ó. Entendendo a teoria para a gente fazer a prática, certo? O que me ajuda a fazer isso aqui no intuito de diminuir minha voz mental? Você lembra? Você vai variando, né? Estou fazendo esse tipo de questionamento para você, não porque eu acho que você vai adivinhar, mas porque você já teve essa aula, e aí eu estou meio que puxando na sua cabeça o sentido lógico para haver harmonia entre o lado direito e o lado esquerdo do cérebro. O lado esquerdo faz uma boa, o lado esquerdo questiona, então ele pode querer sabotar. Então, se você mostrar para ele uma lógica, aí ele, então, vamos lá, eu vou ajudar no processo. Entendi. Senão, o teu cérebro começa a lançar ideias assim, tipo, mas isso é uma bobagem, isso é uma besteira, isso não vai dar certo. Ele não está vendo que isso é fora da lógica? Lógica. O cérebro esquerdo só funciona se tiver lógica. Fé, por exemplo, não tem lógica. Estou falando fé religiosa. A fé é que vai dar certo, por mais que pareça que não vai dar certo ou errado. Sim. Né? Sim. Por exemplo, eu tenho fé que vai chover. Né? Às vezes você pegou coisa inconsciente e chove. Você viu a nuvem do tamanho da mão do homem, né? E Elias falou, pode começar a correr, porque vai vir um temporal, né? Pela lógica, o cara dizer, pô, você tá doidão, né, Elias? É uma nuvem do tamanho da mão do homem, você está saindo correndo no meio da rua, né, dizendo que vai ter uma tempestade, é fé. Estou dizendo que, no caso dele, era religiosa. Ele tinha ouvido de Deus, né? Mas você está entendendo que o lado direito é fé, o lado esquerdo é razão? E é por isso que ciência briga tanto com religião, e as duas têm a mesma ferramenta, que é a análise das informações. Legal, né? Então, qual é a informação? Palavra e número. O que vai me ajudar a diminuir a voz mental? O tamanho do número. Eu tenho pá, mel, lar, céu, 4 palavras. Sim. Mas se eu tenho lar, 25, dó, 68, eu já não tenho 4 palavras, eu tenho 6. Sim, entendi. Se eu tenho mala, 459, né? E tenho cera, 653, eu não tenho 4. Agora eu tenho 8. Isso. Se eu tiver palavras, números com milhares, né? Na quarta casa, aí eu posso ter camisa, 1492. Eu posso ter, sei lá, cereja e 2.754. Aí eu já tenho 10. Vai chegar uma hora que eu vou ter que ou diminuir a velocidade do metrônomo, ou eu diminuo o metrônomo, ou eu vou ter que parar de subvocalizar o número. Sim. Então, aí que está o macete. Como o cérebro ele é um economizador de energia, ele segue a lei do menor esforço, você deve ter ouvido falar. Sim. Assim como eu faço no supermercado para não ficar louco,
é olhar os itens que estão lá, que são centenas, milhares de itens, e o que me interessa, eu vejo o item e vejo o preço, vejo o item e vejo, principalmente se você for comprar, Sim. né? Então, a maioria gosta de ir no mais barato ou no que está em promoção, não necessariamente o mais barato, né? Então, você olha e não fala, não resmunga o número. Às vezes resmunga. Por exemplo, quando a lata de óleo estava R$19, lata não, que agora, porque antigamente a gente usava lata para colocar linha de pizza, né? Sim, Hoje é no plástico, né? no Então, plástico. você tem lá, no vasilhame, o óleo, né, estava escrito R$19. Aí você falava, nossa, como é que pode, né? O feijão tá R$15 o quilo, né? Lembra dessa época aí? Professor, seu áudio sumiu. Tá, eu tô te ouvindo bem, Voltou, para mim voltou. meu áudio está aberto. Yeah. Tá. Então, você lembra dessa época que Agora alguns itens voltou. subia exageradamente? Sim, sim, na hiperinflação, né? Aí, mas assim, é tipo um item, era ou arroz, ou feijão, ou Sim, óleo, né? sim. Então, conclusão, a não ser que fosse algo muito exótico, você não tinha o costume de ficar silabando os numerais, né? Sim, sim. Então, esse exercício é muito bacana, porque ele obriga, ele negocia com o inconsciente, aliás, o inconsciente negocia com o consciente a possibilidade de não estar subvocalizando as informações e muito menos vocalizando. Tá. Então, esse é o segundo exercício. O primeiro é simples, eu ganhando velocidade, diminuo a voz mental, porque como ela só vai a 120, se eu leio 200, 250, 400 palavras por minuto, eu sou obrigado a subvocalizar menos. Sim, Essa sim. é a mais óbvia, tá? Então, vamos fazer esse primeiro exercício aí. Você vai ler, né, com o metrônomo, ligando a batida a 40, mas pode ser mais, pode ser menos. Você vai fazer uma primeira leitura só para você avaliar. Então, você vem TEC, pode ligar aí no 40 e começar, ó. Cada toque é uma linha, você vai até o final, terminou a folha inteira, você respira fundo, né? Sim. Me avisa. Beleza. Vou começar Capricha. aqui. Beleza. Peraí, deixa eu ver, tá aqui o metrô, não deu problema. Tá, vai. Foi. Bacana. Então, nessa perspectiva aí, estava fácil, o 40 sobrava tempo, estava difícil, eu me perdia, ou eu fazia meio que no limite do toque. Acho que tava confortável, tava ok. Então, dá para aumentar para 45, tem que ficar no 40, ou eu tenho que baixar para 35. Acho que pode. Eu sempre faço Entendendo que a progressivo. próxima folha são É, de sílabas e centenas. sim. Eu primeiro vou começar com 40, né? E aí eu vou aumentando progressivamente. Então, você acha que mantém o 40? Mantenho 40. Esse Eu tô aqui. quase que meio que no limite. Ah, esse aí, Tá, palavras e números esse 3. é o 3, né? É o 2, no caso, né? Tá, então você Então, vai pegar o 2 com centenas, só que você vai ler de trás para frente. Então, tá. ainda no 40 toques, só que tec, tec, né? De trás para frente. Tec, tec. Se Tá você não bom. conseguir ler a última, tá? Acontece, tem mais números, você tem que parar e ir para outra linha. Tá bom. Valendo. Tá bom.
sílabas e milhares, né? É só uma vez, terminou, respira. Uhum. Eu vi que você acabou e começou de novo aí, né? É, Só que o que você faz? Você troca, né? sim. Troca. Ok. Aí na 3 você vem retornando, né? Na 4 Uhum. indo, na 5 voltando. Você treina 10, 12 minutos por dia, Uhum. Tá bom. né? Então, nesse período aí, 10, 15, 10, 12 minutos, você faz 2, 3 vezes até o 5. Mas no 5, se você parou indo, no 1, você lê voltando. Se no 5 você Sim. termina voltando, no 1 você faz indo. Tá bom. Aí 1, 2, 3, 4, 5, terminou 1, 2, 3, respirando sempre no intervalo. Tá, uma outra coisa, aquecimento do globo ocular, você já fez? Eu já fiz, mas confesso que ultimamente não tenho feito muito, não. É 1 minuto antes, somente 1 Tá, minuto antes do treinamento com o metrônomo. Eu tá vou bom. ler, não precisa, certo? Uhum. Então, liga seu metrônomo no 120. Tá aqui. Liguei aqui. Ok. Então, agora o movimento é horizontal, depois vertical, não é? Uhum. Coloquei no 120 aqui também. Então, alguns conseguem fazer, né, sem orientação. Então, você simplesmente olha para um lado e o outro, um lado e o outro. Eu consigo ir e voltar no toque. Eu consigo até mais do que isso. Tá? Alguns precisam de orientação. Eu vi que não é seu caso, né? Eu coloco o dedo aqui na frente. Você conta até o 20, 1, 2, 3, 4, 5. Aí faz na vertical, com orientação, usando a ponta dos dedos ou sem nada, né? Valendo, ó. Você pode fazer no toque do metrônomo, se estiver devagar, você acelera. É bem no alto, bem embaixo. Pode descer a cabeça um pouco, que ele está levantado, né? Isso. É só 1 minuto, 20 segundos, 20 segundos. Termina, agora volta para a horizontal. Fechou. Então, 1 minuto, 10 minutos com a apostila, 10 minutos treinando parágrafos com o livro. No mais, Tá é bom. isso. Perfeito. E aí os outros exercícios, eu continuo indo parágrafo Não, por parágrafo, né? só esse. Ah, não, parar no livro. 10 minutos no livro, 10 minutos com a apostila. Tá, perfeito. O 1 a 10 eu não preciso fazer mais, então. A princípio, pelo menos por enquanto, não. A gente pode voltar conforme a necessidade Tá de bom, cada um. perfeito. Beleza. Fechado? Então,